Franca viveu ontem um dia histórico, já que pela primeira vez um prefeito poderia ser cassado. Alexandre Ferreira foi acusado de cometer crimes, principalmente na contratação do ICV, que atuou nos prontos-socorros. Uma sessão tensa que durou horas e o resultado final dividiu opiniões. Em poucas vezes, a Câmara ficou tão cheia. Servidores, secretários, comissionados, políticos e a população foram acompanhar de perto a sessão que poderia cassar o prefeito Alexandre Ferreira, do PSDB. O chefe do executivo preferiu não comparecer. A primeira-dama, o pai do prefeito e familiares marcaram presença. O primeiro momento foi a leitura do relatório final da comissão processante, que durou mais de 1 hora. Os trabalhos tiveram que ser suspensos porque o clima esquentou quando apoiadores do prefeito levantaram faixas. Depois de 15 minutos, a sessão foi retomada. Na segunda etapa, cada vereador teve até 15 minutos para usar a palavra e discutir o assunto. Com a Câmara cheia, a polícia decidiu fechar os portões, o que causou revolta de quem queria entrar. Após determinação do presidente da Câmara, os portões foram abertos e a população pôde acompanhar os trabalhos. E mais uma vez o clima ficou tenso, com discussão entre o vereador que falava na tribuna e a população. Mais uma vez a sessão foi suspensa. O último a falar foi o representante legal do prefeito, o advogado José Arnaldo. Ele tinha até 2 horas, mas não usou todo o tempo. Boa parte da fala voltou a afirmar que o prefeito não cometeu nenhum crime de responsabilidade. Foi, sem dúvida, uma sessão histórica. Alguns vereadores fizeram questão de marcar presença. Vergara, que estava afastado por problemas de saúde, compareceu e votou. Também o vereador Claudinei da Rocha, que havia viajado para Brasília, voltou mais cedo e também conseguiu participar da votação. Ao final de todo o processo, que durou mais de 5 horas, o prefeito foi absolvido. A votação foi apertada. 9 vereadores votaram a favor da cassação e 6 contra. Números que livraram o prefeito de ser retirado da prefeitura. Foi uma votação bem apertada, né, doutor? Sim, foi apertada em função até do clamor público, em função dos fatos que ocorreram. É normal que isso aconteça, mas graças a Deus deu tudo bem, vida que segue agora. Para o relator e o presidente da comissão, a sensação foi de dever cumprido. Eu me sinto com dever cumprido. Agora, eu sabia que seria um julgamento político, por mais técnica, ética e dentro do direito, eu saberia que hoje seria um julgamento político. Não quis 10 dos vereadores da casa que o prefeito fosse cassado. Nós temos que respeitar o voto contrário, mas é um voto político, né? Como esse é um processo político e foi um voto político. O resultado final não agradou a todos que acompanharam a sessão. É uma grande decepção para a cidade de Franca. A gente desconfiando de conchavos políticos, tudo para representar seus próprios interesses. Eu levo muita indignação, porque a gente vê que não houve justiça. Tristeza, indignação e injustiça. André Costa, de Franca, para o Jornal da Clube. Acompanhe agora como cada vereador de Franca votou na sessão. Votaram a favor da cassação do prefeito Alexandre os vereadores Valéria Marçom, Marcelo Valim, Márcio do Flórida, Delegado Radaeli, Pastor Otávio, Zezinho Cabeleireiro, Nirley de Souza, Marco Garcia e Adermes Marini. Votaram contra a cassação do prefeito de Franca, Claudinei da Rocha, Luiz Vergara, Bahia, Donizete da Farmácia, Luiz Cordeiro e Laercinho. O feito prefeito escapou com uma votação bem apertada. Agora, como é que fica a situação política na cidade de Franca? Continua, como em todo município e todo o país, com a marca da instabilidade. Uma instabilidade social, cuja cara é o desemprego de mão de obra. Uma instabilidade política, cujo insumo fundamental é a falta de confiança. Governar, fundamentalmente, é construção de confiança. Quando a confiança desaparece, confiança de fiado, de fiança, de fiusa, de fidúcia, é evidente que sai pela janela a possibilidade aumentada de se ter um governo dos 3 níveis estável.
E também, por último, a instabilidade política, fundamentalmente oriunda da realidade surgida em Brasília. Nós estamos tendo no Brasil 2 presidentes, uma afastada e o outro no exercício do mandato. É uma instabilidade tremenda, porque não se sabe se volta à anterior ou se o vice-presidente no exercício continua depois de agosto. A juventude sempre nos dá a saída. Clima, em grego, quer dizer inclinação, tendência. Pois é, pintou um clima no Brasil cujo eco mais sentido é em Franca. E a grande oportunidade que o próprio prefeito tem, e que foi dada pelo Legislativo, é ele estabelecer uma introspecção para saber avaliar melhor os erros cometidos. Porque não se está isento de erro, mas também não se pode exercitar um mandato cujo exercício provoca a divisão de maneira nítida, nesse caso. No caso, uma divisão clara da opinião pública. O parlamento no Brasil é centrípeto, ele funciona de fora para dentro. É a opinião pública que se reflete no parlamento e se transforma no fermento que é o caldo de cultura que faz essa instabilidade se perdurar na ordem das coisas. É preciso, portanto, lembrar que, em questão política, o importante não é saber dar resposta. O importante em política é saber fazer as perguntas que nós, daqui para frente, continuamos fazendo, porque, afinal de contas, a transformação necessária em qualquer setor é sempre uma porta que se abre por dentro.